E, gente, o preço do barril do petróleo já subiu mais de 4% só hoje. Isso depois de cair mais de 10% nos últimos dias. Por outro lado, o dólar, que estava subindo bastante, abriu hoje em queda. Priscila Yazbek, explica pra gente esse vucu-vucu e se realmente tem alguma relação entre os dois, um sobe, outro desce, e é por isso que o impacto está demorando a chegar aqui? Daniel, boa tarde para você agora já, né? Boa tarde para a Roberta, todos que nos acompanham. A gente teve essa notícia aí positiva de queda do petróleo nos últimos dias, inclusive algumas notícias aí relatando que isso poderia trazer um alívio no preço dos combustíveis, mas em um cenário de crise, essas notícias positivas, elas duram pouco tempo, as notícias negativas, elas acabam se sobressaindo em muitos casos. Então, os preços do petróleo chegaram a cair mais de 10% em 2 dias para $100, isso porque a crise global traz uma perspectiva de queda na demanda e aí com isso traz uma perspectiva de queda também no preço das commodities, com isso o petróleo caiu. A defasagem entre o preço aqui e o preço dos combustíveis lá fora ficou quase zerada, trouxe essa perspectiva de alívio no preço dos combustíveis, mas hoje o petróleo já está subindo quase 5% para cerca de $105, $106 e está voltando a subir depois que a Rússia ordenou a interrupção no fornecimento de petróleo de um dos maiores oleodutos do mundo, que é o Caspian Pipeline, que leva petróleo do Cazaquistão para a Europa. Por outro lado, o dólar está caindo, está em cerca de R$ 5,35, uma queda de quase 1,5%, depois de bater quase R$ 5,00, bater 5,46 ontem. Então, se por um lado o dólar estava pressionando ali o preço dos combustíveis, mas tinha um alívio por causa do petróleo, agora essa relação ela se inverteu. Inclusive, no mercado, os investidores dizem que existe uma correlação inversa entre o dólar e o petróleo. Quando um sobe, outro cai e vice-versa, porque quando o petróleo sobe, a commodity fica mais cara, então a perspectiva de uma queda na demanda, então isso vai trazendo uma correlação negativa, ou seja, inversa entre petróleo e dólar. Tirando essa tecnicidade aí do mercado, o que está acontecendo também é que a China vai fazer um pacote de incentivo à economia de cerca de 200 bilhões de dólares. Isso está ajudando a trazer um alívio no mercado, reduzir a aversão ao risco. Com isso, o dólar, que é aquele porto seguro em momento de alto risco, ele acaba recuando. Então, a gente tem esses dois cenários agora se invertendo, com o petróleo subindo, o dólar caindo. E aí, qual que é a análise que a gente faz para o preço dos combustíveis? Como que fica o resultado para a inflação aqui? O cenário é extremamente volátil, ou seja, um cenário de sobe e desce muito grande. O que dá para dizer para o consumidor, para quem está nos assistindo, é que no momento de tanta incerteza, é sempre importante prever que as soluções não vão ser tão simples, os preços não vão cair tão rápido, mesmo quando há uma queda, seja no petróleo, seja no dólar, até porque as previsões estão partindo de bancos que veem o petróleo caindo a $65, como é o caso do Citi, até bancos que estão falando que o petróleo pode subir a $380 num cenário extremo. Então, nesse cenário muito volátil e diante das previsões de guerra na Ucrânia ainda se arrastando, diante das previsões também de eleições chegando por aqui, adicionando incerteza ao nosso cenário, discussões sobre PEC dos combustíveis, o que os especialistas dizem de forma geral é que o consumidor pode esperar que os preços continuem ainda elevados. Essa é a principal perspectiva. Os pacotes, eles podem trazer algum alívio momentâneo para os preços dos combustíveis, mas essas questões estruturais são questões que não se resolvem de forma tão simples ou tão rápida, então os preços ainda devem continuar elevados. Volto com vocês. Valeu, Pri. Obrigada.